Olá, boa noite, pessoal. Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Divino. Boa noite, Lucas, Arthur. Boa noite, Fernando. Vou colocar aqui. Ai, meu Deus, tá fugindo. Boa noite, pessoal. O áudio tá legal? Vocês estão conseguindo me ver legal? Tudo certo, pessoal? Essa é uma live, então, aqui do Divino, a live que a gente tem mensal do Clube D. E hoje a gente vai trazer dois convidados aqui bem legais sobre o livro Contos de Vinhos. Vamos aguardar um pouco eles entrarem. Já entraram. Boa noite, pessoal. Olá. Olá, boa Olá, noite. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo? Estão conseguindo me escutar direito? Tá tudo certo? Tudo Sim, certo. tudo Estou certo. dando uma ajustada aqui para ficar perfeito. Vamos lá, os ajustes iniciais. Boa noite. Pessoal, então essa é a live aqui do Clube D, do Divino. Todo mês a gente tem essa live onde a gente traz para os nossos sócios uma degustação de vinho. E esse mês a gente trouxe uma promoção super exclusiva, um desconto no vinho Contos de Vinho, que é esse livrinho aqui super legal. E a gente trouxe, claro, os autores para falar com vocês, né? Então, para falar com todo o nosso público. Boa noite, Jéssica. Então, eu sou Flávia, eu sou sommelier aqui do Divino e eu vou deixar para vocês se apresentarem, pessoal. Oi, gente, boa noite. É um prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou a Tayana Jung. Eu sou o Rui. E nós somos os autores aí do Contos de Vinho, né? Esse livro que teve aí um movimento bem diferente, né? Porque ele foi mais de 400 livros foram vendidos antes dele estar pronto, né? Então as pessoas apostaram no Contos de Vinho mesmo antes, né? Apoiaram e compraram. Então, Que legal, que legal, muito legal saber disso. Para quem não sabe, então, Contos de Vinho é um livro que contém mais de 50 rótulos, né? São 50 rótulos de 15 países, isso, né? Sim. Então, ele traz aqui um pouco sobre os rótulos, a história. E eu queria saber de vocês como é que surgiu a ideia de criar esse livro. Vamos lá, né? Pode falar. O paroímpa aqui, né? Dia da Mulher, terça-feira, então ela começa. Tá me dando prioridade, tá bom. Então. A gente começou com o nosso canal, né? O Contos de Vinho aqui no Instagram. E a gente começou em janeiro de 2020, logo no início da pandemia, né? Quer dizer, em março foi a pandemia. Então a gente acabou se dedicando bastante ao canal, quer dizer, ao Instagram, ao perfil. E nesse período, então, a gente começou a ter muita troca com as pessoas e as pessoas ficavam comentando por que vocês não fazem um livro e tal. E a gente foi guardando isso e chegou um momento no ano passado, em abril do ano passado, vai completar um ano, né? Que a gente teve a iniciativa junto com a editora Máquina de Livros, né, Rui? Máquina de Livros. E aí eles compraram a nossa ideia, mas fizeram a gente fez um acordo, então, de fazer o crowdfunding, que é quando você vende o livro antes dele estar pronto. É o financiamento coletivo, né? É o financiamento coletivo. E o bacana é que essa editora também, né, um dos proprietários, um dos editores do livro, ele vem numa história também sobre vinho, porque ele é filho do Célio Auser, o nome dele é Luiz André Auser, e o pai dele, então, é um nome muito importante no mundo do vinho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? É um dos fundadores da ABS Rio, né? Então, assim, juntaram vários
várias coincidências, né, marcantes para a gente, e aí nasce o Contos de Vinho. É um livro muito legal mesmo. Eu tive a Jéssica, nossa supervisora, né? Jéssica Marinzec me emprestou esse aqui, mas eu falei, não, é tão legal que eu vou adquirir o meu com certeza, porque sensacional, gente, muito legal. E ele traz rótulos muito inusitados, né, o livro. Qual rótulo, vocês degustaram todos esses rótulos? Da onde que vocês tiraram ideia para colocar esses rótulos aqui dentro, né? Vocês selecionaram, eu garanto, com muito... Porque são tantos vinhos com rótulos tão legais, né? Então, como vocês fizeram essa seleção? Se vocês puderem contar um pouco para nós. Bom, um dos objetivos do Contos de Vinho é a divulgação da cultura do vinho, né? Então, a gente procura rótulos, né, que fortaleçam e que divulguem a cultura do vinho, mas de uma forma muito ampla mesmo, entendeu? Então, assim, esse livro, ele mostra, né, essa amplitude, né, sobre rótulos, sobre arte e sobre o mundo do vinho. E aí a gente buscou muito a diversidade, né? Então, diversidade de países. Aqui temos 15 países no livro. Esses rótulos, dos 50, nós temos quantos inéditos? 5 inéditos? 7. 7 rótulos inéditos. Por quê? Só tem no livro. Que legal. Porque é no Instagram. Então, assim, o nosso... Vocês podem falar só alguns deles para a gente? Sim, olha. Então, assim, a gente começa escrevendo no Instagram. Então, o que a gente fez? A gente transpôs o que está no Instagram para o livro. Mas quando vai para o livro, não pode ser igual, né? Porque, né, passa por uma revisão, passa por um incremento. Então, a gente deu essa incrementada. A gente tinha cerca de 70 rótulos e aí a gente teve que escolher, então, 45. Isso já foi uma dor. Por quê? Para a gente, o que vale ali a gente cria um xodó com as histórias, né? Então, tem história que marca muito. Então, por exemplo, a gente escreveu tanto os rótulos icônicos, que todo mundo, né? Se não bebeu, no nosso caso, alguns a gente não teve, né? A gente não apreciou, porque... Né? Já ia perguntar isso também, não, se vocês beberam todos. Imagina, né? Não. Imagina, um Chateau Petrus a gente nem encostou, né? O Romanée Conti, né? Romanée Conti, a gente nem encostou. Então, qual foi a nossa relação? Vamos escrever sobre ele, porque a gente, nesse caso, a gente pode Mas beber, existem, né, várias formas de você degustar um vinho. E aí você pode degustá-lo, né, pelo rótulo também. Pela leitura, né? Pela né? leitura. Foi isso que pela a gente... história dele, pela tradicionalidade dele. E foi isso que a gente fez, sabe? Então, assim, hoje no livro, a gente falar de alguns rótulos, né, que você pediu pra gente falar. Então, a gente escreveu desde do Romanée Conti, do Petrus, do Peramanca, né, que são rótulos, assim, mega conhecidos, né, e caros do ponto de vista, né, financeiro aí para comprar. Por exemplo, um Júlia Florista, né, que é um rótulo português, custo-benefício, mas que tem uma história fabulosa. E eu estou falando dele, gente, porque a gente está no mês da mulher, né? E a Júlia Florista foi uma mulher revolucionária. E ela nem imaginava o tamanho da revolução que ela estava fazendo. Porque as mulheres não podiam cantar, né? Na época dela. E aí a Júlia Florista, ela vendia flores cantando fado. Então, olha ela está procurando o rótulo, porque é lindo esse rótulo, né? Eu queria... Mas comprem o livro, não vou mostrar. Mostra, pessoal. Eu achei muito legal quando eu vi que vocês trouxeram esse rótulo, porque realmente me impactou bastante esse rótulo por ser diferente, né? Ter uma mulher, é um desenho, é muito legal. Então, eu fiquei bem feliz com esse rótulo quando eu vi ele no livro. Legal que vocês a gente colocaram. tem uma mulher no rótulo que, na verdade, né, ela era uma vendedora de flores e que ela revolucionou o fado cantado por mulher, né? Mulher não podia cantar. E ela já cantava na rua. E depois ela foi tão reconhecida que ela começou a cantar nas casas, né, de fado. E depois ela teve música gravada, né? Ela gravou 2 discos. Duas faixas, né? Duas faixas de disco. Então, assim, hoje, vários cantores cantam a Júlia Florista, em homenagem a ela, né? Português. Então,
Então, eu estou falando de vinho, assim, de supermercado, sei lá, né? Custo-benefício, a vinho né? Que a gente falou aqui de um Petruschi, né? De Isso, leilão, Leilão, coisas do gênero. Então, isso é muito democrático, né? A gente olhar para o vinho com todas as possibilidades que ele nos oferece, seja de uma degustação de dia a dia ou de uma apreciação de dia a dia, aos rótulos que falam muito com a gente, que trazem história, que marcam épocas, pessoas. Então, é muito nessa linha que a gente trabalhou, assim, as nossas escolhas para o livro. muito legal. Muito legal. E realmente isso me surpreendeu bastante, ver esses rótulos que a gente vê aqui no supermercado e também essas coisas que talvez a gente nunca vai ter a oportunidade de degustar, né? Sim. E eu até estava lendo o livro, passando o livro de detalhe, eu falei isso com a Jéssica, né? Com a supervisora, que está aqui nos assistindo hoje também, né, Jéssica? Olá, Jéssica. Que era muito legal isso, que tinha livros de todo, tinha rótulos de todos os mais acessíveis aos mais, né, caros, então é muito legal isso, muito legal saber que vocês escolheram esses rótulos, trouxeram a Júlia Florista. Não sei se algum desse rótulo impactou vocês, algum desse rótulo vocês degustaram e impactou vocês de alguma forma, porque vinho é história também, né? Eu vou deixar você começar. Tá. Podem ser vinhos diferentes também. Eu vou aqui, né, falar um pouco sobre um que impactou muito e é um vinho brasileiro. É o Salamanca do Jaral, né? Geral. Vou estar mostrando aqui o rótulo aqui para o pessoal ter uma noção, né? Pode falar que você viu. Esse rótulo é um rótulo, né, que nada mais é do que é um desenho, né, meio mulher, meio lagartixa, né? É uma princesa moura. Sim. Que vira, né, quer dizer, uma bruxa, né, devido a Reza a lenda, né? Encanto, né, de um índio brasileiro. Olha que coisa, né? Então muito aí legal. entra o quê? Entra o folclore brasileiro, né, a cultura gaúcha, né, a tradicionalidade lá do sul. Então, assim, esse rótulo, para mim, ele é muito impactante. E o bacana também, né, do Júlia Florista, dentro aí dessa perspectiva de construção de rótulos, é que foi um artista que fez a arte, né? Um pintor, né? O Gelson Ramadelli, e que depois a gente foi descobrindo aí que teve uma relação muito próxima com os proprietários da vinícola, né? E que criou o rótulo exclusivamente para eles, assim, né? Com arte. Isso aqui foi pura arte. Então, assim, falando agora de boca, né? É um vinho que surpreendeu absurdamente. A gente degustou já esse vinho e ele surpreende. Ele surpreende. Vale muito a experiência, né? Agora, posso falar também de um rótulo bem inusitado que chama muito a nossa atenção e que a gente não teve a oportunidade de apreciá-lo, a gente não encontrou ele, que é um rótulo todo em braille. Isso é muito marcante, né? Para a gente falar de diversidade, para a gente falar de inclusão, porque falar de diversidade, mas não promover a inclusão, é um ponto, né, que a gente precisa estar sempre atento e para pensar, né? Então aqui, olha, o rótulo ele tem um design que foi premiado, inclusive, né? E esse rótulo... Eu achei muito legal, é uma coisa que a gente não encontra tão facilmente, né? Muito legal essa inclusão. Eu achei muito legal quando eu vi esse rótulo. Ele tá até aqui na capa, né? Está na capa. Esse aí, né? Esse quer dizer, amarelinho não, esse laranja. Ele tá na capa. Inclusive, gente, esse rótulo, e esse não só o rótulo, mas o próprio vinho, né? Ele vem de uma experiência, inclusive, com profissionais cegos, né? Então, legal. Então, ele é espanhol né? E aí ele vem dentro de uma pesquisa onde, então, o enólogo queria comprovar, né, essa questão da sensibilidade, principalmente para os pontos aromáticos do vinho. Então, chama muita atenção, que a inclusão, desde de você falar do rótulo, mas a produção do vinho também, né? Sim, muito legal.
E eu acho que o vinho é isso, né? Ele é bastante de inclusão, porque a gente fala que essas pessoas, elas têm mais sensibilidade para degustar e sentir coisas que talvez a gente não consiga, né? Então, é muito legal isso. Gostei bastante de ver esse rótulo ali no livro. Vocês incluíram alguns rótulos do Brasil, como vocês já falaram. Não sei se tem algum brasileiro que não está no livro, de repente, que marca vocês também, algum vinho brasileiro que vocês. Porque eu falei, esse livro merece uma edição 2, porque tem tantos rótulos legais, né? Tem Verdade. alguns que. Tem algum rótulo que de repente vocês deixaram de fora, que deixaram de fora com o coração na mão? Tem. Foi um rótulo que a gente escreveu a história dele depois que a gente já estava no processo, já tinha escolhido, né, os rótulos do livro, que a gente continuou publicando com menos velocidade, mas continuou publicando, e a gente descobriu um rótulo chamado O Prisioneiro, The Prisoner, e ele marcou muito a gente, porque primeiro que a gente foi descobrir toda a história por trás dele, né? A imagem que está nele é uma tela onde tem um homem com os pés acorrentados, né? E toda a história dessa vinícola e todo o trabalho dessa vinícola é sempre um trabalho focado nas questões sociais, principalmente no combate ao racismo, preconceito racial. Que legal. Então, ela é antirracista. Então, isso é fabuloso. É uma vinícola americana. Que legal. Aí eles trazem, né, toda essa reflexão na produção. Está no nosso perfil. E está no perfil, não está no livro. Não está no livro. Aí agora a gente inverteu, né? Eu falei, eu quero uma edição 2. Esse tá aí. Agora você falou de rótulos brasileiros, né? Assim, tem muito rótulo brasileiro bacana. A gente conseguiu colocar rótulo brasileiro aqui para além das vinícolas que são mais conhecidas, né? A gente colocou o lote 43 da Miolo, que é um mega vinho, é um dos melhores vinhos para a gente, né? Falando de Brasil. Tem o Pássaro da Lua. Tem o Pássaro da Lua, que aí a gente traz uma vinícola que né? Que não está entre essas badaladas, mas que a gente acha fantástica, que é a Cárdenas. A gente trouxe o Maria Maria, a gente está falando de um vinho, de um rótulo de Minas Gerais, né? Legal, eu achei pioneira na colheita de inverno, né? Que está tendo aí um grande destaque hoje, ainda está em fase de experimentos, né? Mas já é aí um grande sucesso. Eu acho que o Brasil vem se destacando por isso também, né? Vem investindo bastante em rótulos, a gente vê rótulos diferentes e também essas colheitas, né? Dupla poda, colheita de inverno, 2 colheitas por ano. Então, o Brasil vem inovando bastante também, né? E eu achei bem legal que vocês trouxeram Vila Lobos aqui da Casa Valduga, que é a questão da música, do vinho, da cultura, que a gente já vinha falando, né? Então, a gente tem pinturas, a gente tem música e o vinho, ele mistura muito tudo isso, né? E sobre Vila Lobos, né? Esse ano, o Brasil, né? Quer dizer, completa 100 anos da semana de 22, aonde o Vila Lobos, né, o nosso maestro, ele foi um dos pioneiros aí pela luta aí da divulgação da arte brasileira. Então, esse rótulo aí é um rótulo muito marcante, né? E esse rótulo, ele vem, né, para homenagear, enfim, né, o Vila Lobos. Mas ele também tem uma questão social que a gente também acha fabulosa, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente gosta muito de rótulos que têm uma relação com a sociedade para além do vinho, né? A gente fala de diversidade, a gente fala de compromisso social. E aí o Vila Lobos, gente, é muito bacana porque os vinhos vendidos têm um percentual que vai para a Escola de Música Nacional, para, né, Academia Brasileira de Música, para apoiar os jovens, né, musicistas, né, e tal. Então, assim, a gente olha como é interessante, né, a gente conhecer o vinho para além de todas as suas para além de tudo que a gente às vezes está ali só focado, né? Vou beber o vinho, mas ele é muito mais que isso, né? É fascinante, é fabuloso o que o vinho ali, a sua cultura pode trazer para a gente. A gente, assim, somos encantados com isso.
vinho é um mix, né? Cultura, não é só beber, né? Tem tudo um ritual por trás, né? É claro que tem vinhos que são mais descontraídos, que a gente bebe no copo, mas tem vinhos que são mais históricos, né? Que impactam mais a gente, né? Vocês escreveram um livro na pandemia, então nem vou pedir, vocês viajaram de repente para escrever, vocês conheceram alguma dessas vinícolas? Não, não nesse processo, né? As nossas viagens até que a gente coloca aí foram viagens antes, algumas a gente apreciou alguns vinhos, mas assim, não foram viagens focadas, né? Diretas nisso, porque foi no período justamente da pandemia, né? Que a gente escreveu. Mas olha, não falta vontade, tá? Porque hoje a gente fica vendo, né? A gente cria uma intimidade tão grande com o rótulo que a vontade é ir conversar com as pessoas, né? É entender o porquê, né? Mais porquês. Porque, gente, fazer um livro nesse processo, vamos só para vocês entenderem. As nossas pesquisas são pesquisas muitas vezes nos sites, depois a gente busca as revistas especializadas, pouquíssimos trabalhos acadêmicos, conversas quase que nenhuma. Às vezes você manda um e-mail e você não tem a resposta no tempo hábil que você precisa publicar. Então, assim, é fato dizer que a gente criou o nosso estilo de escrita por falta de informação. Então, o que a gente começou a fazer? Quem vai ler o nosso livro vai perceber que a gente sempre começa, tem 2, 3 parágrafos iniciais que eles são de contexto, né? Onde a gente traz, assim, da nossa perspectiva, o que significa aquele assunto, né? Para depois cair no rótulo, para depois cair no que a gente encontrou de informação. Então, eu acho que também um diferencial no que a gente faz aqui no Contos de Vinho é que a gente não está falando do rótulo pelo rótulo, a gente gosta de trazer um assunto e bater um papo sobre aquele assunto, né? E até além, né? Ou seja, não apenas falar da característica, né, do vinho. Que, por exemplo, eu tenho o ABS 1 e 2, né? A gente poderia aqui estar falando aqui sobre, né, características, né, notas aromáticas, mas o nosso objetivo é ir além disso, né? Falar, olha, o vinho ele tem múltiplos significados, né? Então, em uma mesa, né, a gente até brinca, né, que o nosso livro ele também ele pode ser, né, quer dizer, para aquele momento, né, de estar pessoas ali numa mesa, olha só, vamos abrir aqui na página 30, né, e aí vamos bater bem um papo sobre né, quer dizer, sobre o rótulo, né, enfim, e aí passar bem uma noite inteira, né, falando sobre apenas aquele rótulo. É possível isso, né, por exemplo. Ou seja, colocar a história na apreciação, né? Sim. Eu senti exatamente vontade de fazer isso quando eu abri o livro de vocês. Porque tem muitos vinhos que a gente degusta e eu fico pensando, e que nem vocês falaram, é muito difícil a gente encontrar informação sobre aquele rótulo e a gente sabe que tem alguma informação, né? Então, eu achei muito porque querendo ou não, essa história, vendo a história do rótulo, dá um outro gostinho também pro vinho, né? Então, eu senti bastante vontade de fazer isso, viu? Eu acho que vocês deveriam vender o kit de vinho junto com o livro. Olha que tem gente fazendo isso, viu? Já tem muita gente fazendo isso. A gente, em outubro do ano passado, a gente fez uma participação com uma empresa até internacional, né, de energia, e eles, que é a Enel, né, e eles fizeram um kit com o nosso livro, um vinho, e mandaram para os clientes, né? No mês do cliente, mandaram. E aí a gente fez uma live com eles e foi bater papo sobre o vinho que eles receberam, né? E foi sensacional. Eu achei, cara, que sacada que eles tiveram. Foi não, eu acho que essa mesmo foi a ideia de a gente trazer esse livro no nosso Clube D, né? Trazer a opção de adquirir esse livro, né, através do nosso Clube D. Para quem quiser também está disponível no site da editora.
E é isso, né? Essa linkagem de degustar lendo, né? Então, para quem quiser também está disponível, não só para os assinantes de Clube D, mas para todos os que querem adquirir, né? E a nossa ideia acho que foi também essa, né? Degustar o vinho e ler alguma coisa junto, né? Porque combina. Eu tenho uma pergunta aqui da Jéssica. Qual vai ser a primeira vinícola do livro que eles vão conhecer? Vocês já têm alguma? Olha, a gente não tem, mas de repente a gente pode fazer isso junto, hein? Olha só, hein? A gente ainda não tem. A gente estava querendo fazer assim meio que uma viagem pelo sul, né? Né? Sei lá, a gente gosta tanto da Salamanca, né? E aí de repente lá na Routier, não sei, sei lá, tá com Valduga, tá com Miolo, a gente tá, né? Indo em Minas, mas enfim. Estamos ainda nos organizando para isso, viu, Jéssica? Mas olha, vontade não está faltando, não. E tem uma vinícola que está muito no nosso radar e que, inclusive, vocês têm o vinho aí, né? E que, inclusive, foi um dos temas que a gente tratou bastante nessa live ano passado que a gente fez, né? Que eu comentei com vocês que receberam o kit, que é a Trivento, né? E por que a Trivento? A Trivento, ela traz, a gente pode até contar um pouco da história do rótulo, mas a vinícola chamou muito a nossa atenção, né? Porque essa é uma das vinícolas mais sustentáveis do ponto de vista de governança e do ponto de vista de ações de responsabilidade social e sustentabilidade que a gente percebeu nos nossos estudos. Podem ter outras, mas a que se apresentou, né? Nossa, que legal! É Que sim. legal. Então, o que você tem hoje na Trivento, né? Primeiro que ela é totalmente alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles ODS da ONU, que são 17 ODS, e eles estão lá com pelo menos 3 ODS. Quando a gente fala de inovação e de educação, a gente ficou tão encantado com o que eles fazem. Eles têm um programa de qualificação da sua força de trabalho, porque tem muita gente que é da comunidade, né? A gente está falando da Argentina, está falando de uma vinícola que está em Mendonça. E aí, o que acontece? Eles têm um programa de qualificação e quem vai subindo na qualificação até chegar no nível superior, eles depois desenvolvem, né, um trabalho, tipo um dia de inovação, um momento de inovação, para que as pessoas possam pegar o conhecimento que elas estão tendo, não só nos estudos, que também tem os estudos do estudo regular, tipo, está no ensino médio, está no ensino superior, mas também os ensinos focados na vinicultura, para que eles, então, apliquem uma inovação. E simplesmente eles fizeram isso e criaram um Malbec branco. Né? E que tradicionalmente a gente tem a uva Malbec com vinho tinto, né? Que é a tradição, inclusive, passa a ser a grande tradição ali da região da Argentina. E eles fazem o Malbec branco. E olha que bacana, além de fazer esse Malbec branco, por uma iniciativa né, da própria equipe no incentivo de inovação, esse vinho vendido, parte do dinheiro dele, ou boa parte do dinheiro dele, volta para a vinícola para eles continuarem ampliando a oferta de qualificação, de educação para as pessoas que trabalham e seus familiares. Então, assim, a gente ficou alucinado, assim. Eu quero ir lá, porque assim, a gente precisa conhecer isso, né? Toda a parte de sustentabilidade e reaproveitamento da água, né, da energia. Então, assim, eu acho que isso vem cada vez aumentando mais, né? A sim. preocupação das vinícolas com o meio ambiente, né? A gente tem a Trivento aqui no Divino, no site, tem outras vinícolas também, e a gente vê o aumento da procura por esses vinhos, né? Preocupados com o meio ambiente, preocupados com a inclusão, então é muito legal isso. É sim. E a gente, enfim, né, pode falar de tantas outras, né, que vão ter um trabalho de sustentabilidade e tal. Agora, nos chamou bastante atenção isso, né, da Trivento. O nome Trivento, o rótulo também, que às vezes ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é, né, aí no livro, quem está com o livro, eu acho que vale a pena conhecer, porque a gente vai falar um pouco das questões ambientais relacionadas à temperatura, ao clima, né, Rui? São os 3 ventos, né? Sim, tem toda a história. Tem o Zonda, tem o Sudestado.
E aí vem toda uma história a partir dos ventos, depois vem também toda uma história mística por trás disso, né? E aí a gente conta a história. Mas dele eu não vou contar não, vou deixar para vocês verem, porque de repente vocês compram o vinho, né? Compram o vinho. Isso, olha só, hein? E aí faz a leitura e a degustação. Presenteia também, porque eu acho que assim... Dá para passar a noite inteira só batendo papo sobre o Trivento. O Trivento tem história, assim, muita coisa para falar, porque é muito interessante. Ó, a Jéssica falou que a própria Emiliana, que é do grupo da Trivento, também é sustentável. E a gente vende muito bem ali no site os vinhos da Emiliana. Tem um rótulo que realmente não nunca tinha visto antes de trabalhar no Divino. Eu achei legal que vocês trouxeram aqui, que é o Bad Boy, que é um vinho de garagem. Pelo visto, ele tem alguma história por trás. Para quem não conhece, vai lá no site do Divino e vai atrás desse vinho. É um vinho de garagem, vale muito a pena, né? Gente, vale muito a pena. Não vale pouco, não. Vale muito a pena. E o enólogo, né? Enfim, é um mestre, né? Enfim, ele assim, é uma pessoa muito inovadora e muito criativa. Então, vale a pena. Vocês degustaram esse vinho? Não, esse ainda não. Esse tá no meu radar também, pessoal. Ó, já falou que ela ama esse vinho, né? É, muito interessante, muito interessante. Aqui perguntaram agora onde que a gente encontra o livro, pessoal. Vocês querem falar onde se encontra o livro, o site? Vou falar. Olha, tem aí também, né, com vocês, agora no mês de março. Então, para quem tá aí você pode falar melhor do que eu. Daqui a pouco você explica. Mas quem não participa de nenhum programa, a gente tem na Máquina de Livros, que é o site da editora, e temos também em todos os sites hoje, assim, né, que vendem livros, melhores sites que vendem livro no nosso país e até fora, está vendendo o nosso livro. Nosso livro tem uma saída bem bacana, então pode ir na Amazon, nas americanas.com, Mercado Livre, até Casas Bahia tem nosso livro. Ou na própria editora também. Na própria editora, que Máquinas é a editora de Máquina de Livros, que também está vendendo, né? Vende lá o livro. Mas, e também quem está no Rio de Janeiro vai encontrar imediatamente, né, na Livraria da Travessa. E é isso, assim, deixa a gente muito feliz, né? O nosso livro foi A gente trouxe essa live hoje para vocês, porque esse livro aqui foi o que a gente escolheu para colocar, então, para os assinantes do Clube D terem desconto nesse mês de março. Então, para todos os assinantes do Clube D, caso não tenham visto o e-mail, vocês têm um desconto super especial para estar aproveitando e adquirindo esse livro. A gente deu o gostinho de alguns rótulos aqui para vocês, né, pessoal? Mas tem outros tantos lá que vocês podem degustar. Então, para quem não conhece o Clube Vinhos do Divino, né, a gente tem 4 opções de assinatura. E esse mês tem 15% off lá no site, só esse mês, nas assinaturas semestral e anual. Então, aproveitem que vocês vão ter benefícios que nem esse, conhecer essas pessoas tão legais, né, e trazer histórias tão legais sobre o vinho. Pessoal, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se vocês têm mais algum rótulo para falar. Olha, a gente tem um bocado de coisa para falar. O pessoal quiser fazer pergunta, o pessoal quiser, né? Estou vendo aqui que o Dr. Fábio Azevedo, olha só, lá de São Paulo, está falando que recomenda o livro. Enfim, eu não sei se está vindo mais pergunta por aí, mas enfim, gente, a gente tem aí uma paixão muito grande, né? Pelo nosso livro, pelo mundo do vinho. Nós somos entusiastas, então a gente está aqui igual a todo mundo, né? Não somos não somos grandes especialistas, não sei o quê, negócio que só pode ser para gente que é famoso, que entende muito, que não sei o quê, não tem nada disso, né? Nós trouxemos uma paixão por degustar, por apreciar o vinho, pelo mundo do vinho, e fizemos esse livro para dizer que a cultura do vinho ela pode estar em qualquer lugar. Então esse livro ele é um livro que pode ser lido tanto por alguém que é curioso, né? Teve uma criança na Bienal do Livro, a gente estava na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Esse caso é muito interessante, a gente, né, foi participar de um evento lá, apresentar o livro. E aí tinha um casal com um filho, o menino devia ter 13 anos de idade,
E aí, a gente falando do livro, a gente mencionou um rótulo sobre dinossauros, né? E a gente falou do rótulo que é o Saurus. A gente falou do rótulo, né, do código Morse e tal. E aí, no final, e os pais dele estavam ali meio incomodados porque ele estava num negócio de vinho, mas aí viu que não era bem assim, que era literatura, que podia estar ali. No final, a verdade, o que aconteceu, para resumir a história, foi o seguinte. Eles compraram mais de um livro, porque queriam presentear, e um que era porque o filho falou, eu quero ler, porque tem muita história legal. E pediu que a gente fizesse o autógrafo botando o nome dele, né? Ah, que legal! Dinossauros. Então, é isso para dizer que esse livro né, é para toda e qualquer pessoa que goste de ter alguma curiosidade, que goste de vinho, e para profissionais também. A gente já teve esse retorno de vários profissionais que colocam para a gente que assim, tem curiosidades que nem eles sabiam, né? Que estuda e tal, porque às vezes não é o foco, né? E aí falaram assim, pô, gente, é legal, porque a gente cria repertório para falar, né? A gente cria repertório, né? A gente tem história para contar para o cliente. Né? Que nem eu falei, às vezes a gente quer falar um pouco sobre o rótulo, quer mostrar para o nosso cliente, e a gente não, que nem vocês falaram, tem um pouquinho de coisa aqui, um pouquinho de coisa ali, e vai juntando, né? Então, muito legal esse livro, porque ele traz a história, ele traz essa junção, traz o rótulo e a história, eu achei isso muito, muito legal. Parabéns pelo trabalho, pessoal, realmente, olha, adorei ter conhecido o livro. E certamente vou adquirir o meu. E olha, para quem quiser, tá disponível na editora, né? Que eu acredito que entrega em todo o Brasil. Sim, entrega em todo o Brasil. E aos assinantes do Clube D, aproveitem que é só no mês de março, viu, gente? E vão ter 30% de desconto. Não está tendo esse desconto em lugar nenhum, né? A Amazon te dá um descontão, nem chegou perto, então foi exclusivo mesmo para vocês. Admiramos muito a Jéssica, né? Eu acho que é uma profissional brilhante e a gente também quer agradecer, né, a ela, a você, por esse espaço, por essa oportunidade. Quando vocês nos convidam, né, vocês não só convidam dois autores, mas vocês estão abrindo espaço para falar de cultura do vinho, né, para falar de enocultura, para falar de outras formas da gente olhar para o vinho. Então, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Foi muito legal conhecer vocês e com certeza o livro muito legal também. E vamos lá, gente. Vamos levar a história do vinho para todo mundo, né? Que eu acho que é o objetivo. E vamos fazer história com vinho, né? Vamos fazer história com vinho também, porque cada garrafa que a gente abre, a gente pode ter história para contar. Descobre alguma coisa. Então tá bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada ao pessoal que acompanhou a nossa live desse mês e boa noite. Boa noite, gente. Segue a gente aí no Contos de Vinho, hein? Segue lá Contos de Vinho e adquire o livro. Isso aí. Muito obrigada. Até. Beijo, tchau. Tchau.